As trombetas do Apocalipse revelam os pormenores das impressionantes ações do Senhor dos Exércitos para a libertação de seus filhos em Israel, durante a guerra de Gog, citada em Ezequiel 38. Essas ações visam destruir os poderosos exércitos invasores e, ao mesmo tempo em que os resultados obtidos iluminam o mundo com a glória de Jeová, anunciam a proximidade do julgamento para o resto do mundo. Agora é chegado o tempo destas trombetas tocarem para anunciar o juízo dos vivos em Israel. Este será um Yom Kippur, ou um dia de perdão diferente, definitivo para eles, uma realidade histórica extraordinária a ser assistida online pelo mundo inteiro. E na sequência dos acontecimentos, as demais nações também serão julgadas antes do fechamento da Porta da Graça. Para melhorar a compreensão destes detalhes, vejamos um comentário da Bíblia Missionária da Mulher, página 1656, que enquadra a festa das trombetas e o verdadeiro Yom Kippur no cenário dos últimos dias. As trombetas anunciam o severo julgamento em resposta às orações dos santos. As trombetas são sinais de advertência e um chamado para o arrependimento da humanidade por seus pecados. As trombetas estão, de fato, intimamente relacionadas com as orações dos santos e, sobretudo, com a gloriosa segunda vinda de Jesus, se não vejamos Apocalipse 8, de 1 a 3, na linguagem de hoje. Quando o Cordeiro quebrou o sétimo selo, houve silêncio no céu por mais ou menos meia hora. Esse tempo profético corresponde a uma semana literal e envolve a colheita da seara da terra, anunciada pela antiga festa das colheitas em Israel. E segue João. Então vi os 7 anjos que estavam de pé diante de Deus, e eles receberam 7 trombetas. A palavra então liga objetivamente as trombetas à volta de Jesus. E no verso 3 lemos: Outro anjo veio com um vaso de ouro no qual se queima incenso, e ficou de pé ao lado do altar. Ele recebeu muito incenso das mãos de Jesus, como veremos, para juntar com as orações de todo o povo de Deus, situado inicialmente na Palestina, e oferecê-lo no altar de ouro, conforme Apocalipse 8, de 1 a 3. As trombetas anunciam, portanto, o juízo dos vivos, ainda futuro, que deverá começar após o julgamento do último morto, e quando chegar, terá curta duração. Em segundo lugar, o comentário da Bíblia diz que as trombetas representam um sinal de advertência para a humanidade. Isto significa que elas terão de tocar primeiro em alguma parte da terra, a fim de servir como um chamado ao arrependimento para o restante da humanidade. Ou seja, uma oportunidade de perdão também para os gentios. O sentido deste comentário se alinha com 1 Pedro 4,17, que, se reportando aos dias atuais, diz na linguagem de hoje: Pois o tempo de começar o julgamento já chegou, e os que pertencem ao povo de Deus serão os primeiros a serem julgados. Olá, meus amados amigos, tudo bem por aí? Estamos tratando de uma interpretação atualizada das trombetas do Apocalipse, e isto exige bastante atenção para ser bem compreendido. Estas trombetas revelam detalhes importantes da famosa Confederação de Nações dirigidas por Gog contra Israel. Este julgamento, prévio ao fechamento da Porta da Graça, envolve um período curto, mas de profunda angústia para toda a humanidade. Enquanto a Porta da Graça se fecha,
para os judeus israelenses que não quiseram entrar, continuará aberta para os gentios que ainda não tiveram a oportunidade de fazer uma decisão consciente. Neste contexto terminal, Ezequiel 9:5 completa os desvendamentos dizendo que ouviu o Senhor ordenar a destruição de Jerusalém de nossos dias. E no mesmo texto revela ainda que só escaparão os que forem marcados na testa para não morrer por serem fiéis a Deus, e que ficam tristes por causa do mundanismo praticado pelo povo escolhido, conforme Ezequiel 9, verso 4. Vá por toda a cidade de Jerusalém e faça um sinal na testa de todas as pessoas que sofrem e se aborrecem por causa de todas as coisas vergonhosas que estão sendo feitas na cidade. O mesmo sinal de fidelidade aos céus, que é invisível e representa a obediência aos mandamentos da Bíblia, aparece novamente em Apocalipse 7, versos 3 e 4. O anjo disse: não façam estragos na terra de Israel, nem no mar, nem nas árvores, até que marquemos com um sinete a testa dos servos de nosso Deus. Aí me foi dito o número dos que foram marcados, eram 144.000. Eles pertenciam a todas as tribos do povo de Israel. Este sinal na testa revela, portanto, aqueles que pertencem a Deus, conforme a declaração feita na quinta trombeta. Foi dito aos gafanhotos que não fizessem estragos nas ervas, nem nas árvores e nem em qualquer outra planta. Somente podiam ferir as pessoas que não tivessem a marca do sinete de Deus na testa. Apocalipse 9, verso 4. Ora, esses gafanhotos são simbólicos e representam os invasores de Israel, citados na profecia de Ezequiel 38. Trata-se, portanto, de um selamento escatológico ainda futuro, conforme Apocalipse 14, verso 1. Depois olhei e vi o Cordeiro em pé no Monte Sião. Com ele estavam 144.000 pessoas que tinham o nome dele e o nome do pai dele escrito na testa delas. O nome de Deus significa o seu caráter, que deverá entrar em contradição com o nome ou com o caráter da besta. E por que começaria o julgamento pela casa de Deus em Israel? Porque, não obstante terem recebido o conhecimento completo das profecias, todos os seus líderes, as autoridades, os juízes, os profetas e os sacerdotes são orgulhosos e desobedientes a Deus. Por isso, serão condenados primeiro por se afastar do Deus Criador e de sua lei, por passar a oprimir as pessoas, os judeus cristãos em particular, preferindo o pecado em lugar da santidade. Por isso, eles serão substituídos por aqueles que hoje são marginalizados, por não concordar com os seus procedimentos, e ainda serão transformados em um louvor universal. Antes da ascensão dos judeus cristãos remanescentes de Israel, haverá a guerra de Israel contra os seus vizinhos, a qual eliminará a liderança política da nação, abrindo espaço para eles. Logo a seguir virá a vitória dos judeus cristãos nativos contra as tropas de Gog, que virão de além do Eufrates. A este respeito, o Senhor faz questão de anunciar às nações invasoras, que vêm do norte da Europa e do Oriente, o seguinte: esperai-me, pois, a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira, pois toda esta terra, entre os rios Nilo e Eufrates, será devorada pelo fogo do meu zelo. Sofonias 3, versículo 8. Em Sofonias 3, verso 9,
o Senhor acrescenta as consequências benéficas que virão como resultado da destruição das nações ímpias que lutarão contra Israel. Haverá uma transformação espiritual sem precedentes nas nações ocidentais, que será discernida até mesmo na sua linguagem purificada, conforme abaixo. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Este testemunho deixa claro que a conversão da grande população citada em Apocalipse 7, verso 9, só se realizará depois de assistirem o castigo divino anunciado pelas trombetas. Enquanto a porta da graça se fecha para os judeus, que não quiseram entrar, ela continuará aberta para aqueles que não tiveram a oportunidade de conhecer toda a verdade. Os versos seguintes mencionam também o resultado desse processo de depuração dos justos sobreviventes em Israel. E o meu povo, que está espalhado pelas nações, virá me oferecer sacrifícios. Eles virão até dos lugares mais distantes da Etiópia. Naquele tempo, vocês, o meu povo, não vão sentir mais vergonha por causa das vezes que se revoltaram contra mim, pois eu farei desaparecer do meio de vocês todos os orgulhosos e vaidosos. Nunca mais vocês vão se sentir orgulhosos no meu Monte Santo, o Monte Sião, onde ficava o templo. Deixarei em Jerusalém um povo humilde e ajuizado, que confia em mim. Os que sobrarem do povo de Israel nunca mais farão maldades, não mentirão, nem procurarão enganar ninguém. Terão comida à vontade, estarão seguros e não ficarão com medo de ninguém. Sofonias 3, de 10 a 13, na linguagem de hoje. Vemos assim que, para os remanescentes selados em Israel, a palavra final do Senhor não é de ira, como para as nações incrédulas, que escravizaram seu povo, mas de amor, conforme expressam os versos de Sofonias 3, 14 a 20. Povo de Israel, cante louvores a Deus, alegrem-se, moradores de Jerusalém, e louvem a Deus com todo o coração. O Senhor anulou a sentença que havia contra vocês, e agora todos os inimigos do teu povo. O Senhor, o Rei de Israel, está com vocês, e vocês não precisam mais ter medo da desgraça. Chegará o dia em que se dirá a Jerusalém: não tenha medo, povo de Sião, não desanime, nem perca a coragem, pois o Senhor, seu Deus, está com vocês. Ele é poderoso e os salvará. Deus ficará contente com vocês e, por causa do seu amor, lhes dará nova vida. Ele cantará e se alegrará, como se faz num dia de festa. O Senhor Deus diz: eu afastarei a ameaça que está sobre vocês e os livrarei da desgraça. Quando chegar aquele dia, castigarei aqueles que os perseguem, salvarei os aleijados e trarei de volta os que foram espalhados. Vocês foram envergonhados em toda parte, mas depois terão louvor e glória. Quando chegar aquele dia, eu os ajuntarei e os trarei de volta para o seu país. Farei com que prosperem de novo. Vocês serão famosos no mundo inteiro, e todos os povos os respeitarão. Eu, o Senhor, falei. Finalmente, para concluir, não podemos confundir essas passagens com o que ocorreu na primeira vinda de Cristo, pois que lá aconteceu justamente o contrário. Desejamos para vocês um feliz 2022 e fiquem com a nossa música especial de hoje e até o próximo vídeo, se Deus quiser.
seus filhos as desfrutarão.